Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos muito felizes hoje porque vamos apresentar mais um pod integrativo para vocês. E hoje eu, a doutora Thaís Sodré, a doutora Mariana Rocha e eu, a doutora Samantha Brito, vamos apresentar para vocês um tema que é um tema muito interessante, que infelizmente poucas pessoas têm acesso a esse tema, né? Apesar de que ele está crescendo bastante aqui no Ocidente, na última década, né? Mas é sobre a medicina tradicional chinesa. Tá? A medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar. O livro mais antigo que se tem da medicina chinesa se chama O Livro do Imperador Amarelo, que data de mais de 5.000 anos. Então, para vocês verem que é um conhecimento muito rico. E o mais interessante é que, como a gente fala muito hoje em dia sobre integralidade, né, sobre as medicinas integrativas, as terapias integrativas, né, onde a gente tem uma noção do todo, onde a gente consegue relacionar emoções com alimentos, com comportamentos, né, e com doenças também, com desarmonias do corpo. A medicina tradicional chinesa já faz isso há milhares de anos. E ela é uma ferramenta muito importante para quem quer entrar nesse mundo da integratividade, né? Então, assim, a medicina chinesa, ela acredita, né, que existem 5 energias, vamos dizer assim, né? E essas energias, elas se conversam, né? Elas conversam entre si. Então, cada energia dessa é chamada de elementos, né? Então, na medicina chinesa, nós temos o elemento fogo, nós temos o elemento madeira, nós temos o elemento metal, nós temos o elemento terra e nós temos o elemento água. Dentro de cada um desses elementos existem órgãos, vísceras, cores, sabores, climas, né? E por aí vai. E eles se conversam entre si. E na medicina chinesa também existe um equilíbrio que a gente chama de yin e yang. E esse equilíbrio é o que vai fazer a harmonia daquele elemento dentro daquele sistema, né? E a gente tem também uma energia que circula em canais. Mas a doutora Thaís, ela vai explicar um pouquinho melhor isso para a gente. Eu só quis dar uma introdução para vocês entenderem um pouquinho como é a visão, o olhar da medicina chinesa. Quer dizer, um olhar que já é desse novo paradigma holístico, na verdade, né? Eu vou pedir para vocês também que estão aí curtirem o nosso podcast, dar um curtir para a gente, se inscrever para que vocês consigam ver os próximos capítulos e para que a gente possa levar essa informação para mais pessoas. Thaís, me fala um pouquinho como é que você usa a medicina tradicional chinesa no seu consultório. A medicina chinesa, como a Samantha falou bem claro, né, a gente usa esse entendimento da pessoa como um todo, né, para a gente ajudar ela no diagnóstico, no tratamento. Então, o meu diagnóstico é fundamentado dentro desses conceitos que a Samantha falou. Então, a gente vai ver esses desequilíbrios, e esses desequilíbrios, como que a gente olha? Através de um diagnóstico clínico que é observação do corpo, a observação das emoções. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um problema no olho, então ela está com um problema de perda de visão, uma catarata, a gente já relaciona isso com um elemento que é a madeira na medicina chinesa, que é com o fígado, que é com a vesícula e que também está relacionado com uma emoção, que é ou frustração, ou irritabilidade, ou estresse. Então, nesse contexto, Mari, quando a gente consegue conversar com o cliente, a gente vai perceber esses fatores onde estão mais desequilibrados e vamos utilizar coisas, desde práticas, desde acupuntura,
né? Desde uma alimentação que vai nutrir esse fígado para equilibrar e para ajudar esses sistemas a qual ela vem apresentando. Então, a gente tem uma frase assim que é muito interessante na medicina chinesa, que a gente fala assim: antes de sentir a sede, cave o poço. Isso por quê? Porque a gente vai prevenir antes do que já o problema acontecer. Então, isso é muito importante porque vem dessa medicina preventiva e é como a Samantha falou. Por isso que a gente tem essa ferramenta que é da medicina chinesa, que eles conseguem fazer um diagnóstico sutil antes mesmo da doença vir a acontecer. Eu fui muito para essa área porque eu via muitos casos onde o médico falava, não tem nada, não está acontecendo nada, e é o cliente cheio de sintomas. E aí a gente consegue entender que esses sintomas eles já devem ser tratados antes da doença vir a acontecer. Então, a gente vê muito dos casos, por exemplo, de mulheres que já tem uma alteração na menstruação, e aí a gente até avalia dentro da medicina chinesa a qualidade desse sangramento. Então, mulheres que começam a sangrar muito ao longo da vida, vai ter problemas de infertilidade, vai ter problemas na menopausa. Então, a medicina chinesa, nessa questão de a gente fazer um diagnóstico preventivo, ela é muito importante. E a gente consegue fazer uma associação de tratamento em conjunto com comportamento, com a emoção, com os sintomas, como eu falei, às vezes não é os sintomas, por exemplo, a pessoa sente uma dor embaixo da costela. A gente fala, opa, esse fígado já está começando a mostrar sinais de que não está num bom funcionamento. Se a pessoa for no médico, às vezes fazer um ultrassom para ver como que está esse fígado, muitas vezes não vai aparecer nada. Mas a gente já vê que a forma, que a condução das informações, que é como a gente vê na medicina chinesa, que quando a gente agulha um ponto e essa agulha ela vai mandar informações para esses órgãos, para esses elementos, ele já consegue cuidar desse estresse, dessa irritabilidade que são relacionados com o fígado. E o excesso de coágulo na menstruação, aqueles coágulos que saem, também tem relação com isso? Ou teria com outro órgão, por exemplo? Sim, está relacionado muito com estagnação de fígado, que é quando eu tenho um coágulo que ele não flui, né? A gente tem que ter uma menstruação fluida. Então, quando esse sangue está já estagnado, que forma esses coágulos, a gente já vai ver alterações nos elementos, né, nos órgãos, fígado e baço. E aí a gente tem que procurar reorganizar isso, porque ele pode aumentar outros sintomas no corpo, como também vir a causar uma endometriose, uma infertilidade, ou também ter excessos de dores de cabeça. Então, a gente vê muito, né, mulheres com dor de cabeça antes da menstruação. O que é isso? Já está faltando sangue, ou já está tendo essa dificuldade de um sangue fluir, que por isso que na menstruação saem esses coágulos. É interessante que os fatores de coagulação na medicina ocidental também, eles são produzidos pelo fígado, né? Então, é bem interessante porque não é uma medicina contrária à nossa medicina ocidental. É uma medicina que, na verdade, elas se complementam, né? E se você for pegar minuciosamente, tem muita coisa que é igual. Sim. Né? Ô, Samantha, fala pra gente um pouquinho, você que também tem essa formação, o que você vê, por exemplo, assim, com as patologias, por exemplo, com o TDAH, com a medicina tradicional chinesa. Existe essa correlação? Você consegue complementar existe bastante o tratamento? Sim. Na verdade, assim, primeiro que, assim, no consultório, como é que a medicina chinesa ela me ajuda nas patologias neuropsíquicas, né? Por exemplo, o TDAH, ele é uma estagnação de energia do baço, né? Uma das causas, né? Vai ter várias desarmonias envolvidas no TDAH, mas uma das principais. Então, a gente tem um pontinho que chama B6, né, que fica lá no pé, que se ele for tonificado, né, a gente vai levar essa energia
para tonificar o baço, e aí você vai acabar tendo uma melhora na cognição do paciente. Porque, veja bem, na medicina chinesa, existem N tratamentos dentro da medicina. Você imagina que é uma medicina, não é só um olhar. Até agora a gente explicou o olhar, mas tem muitos tratamentos, tem muitas técnicas dentro da medicina chinesa. Inclusive a Thaís trabalha com a fito, né, com a fitoterapia chinesa, né, Thaís? Depois você pode falar um pouquinho. Mas, assim, o que acontece? Você imagina que a gente tem vários canais no nosso corpo. A gente tem vasos sanguíneos, a gente tem artérias, a gente tem veias, a gente tem nervos. E a gente também tem uns canais que chamam meridianos, né? Que até a medicina ocidental, até há mais ou menos 10 anos atrás, não acreditava. Mas a gente tem um aparelho que se chama Rio Doraco, que ele consegue medir a energia nesses canais, ele consegue medir a existência desses canais, porque são frequenciais, então não são visíveis a olho nu. Se você dissecar um cadáver, você não vai achar esses canais, você vai achar veias, artérias e nervos, né? E sistema linfático também, né? Importante não esquecer. Mas os canais que se chamam meridianos, eles não são visíveis a olho nu, mas eles são medidos através de aparelhos. E quando a gente coloca ali, por exemplo, uma agulha de acupuntura, ou a gente faz uma moxa-bustão, que é uma outra técnica, ou faz uma ventosa terapia, ou faz, no meu caso, que eu trabalho com cromopuntura, que é um aparelho que ele emite cor nos canais, e a vibração das cores modifica a velocidade da energia nos canais. Quando você trabalha dessa forma, você libera a energia desses canais. Porque esses canais, às vezes, eles vão estar bloqueados. E no TDAH, voltando a essa pergunta, né, é como se você tivesse a energia bloqueada nesses canais, por exemplo, do baço, né, que é o BP, que é o baço pâncreas, que tem a ver com a cor amarela, que tem a ver com o elemento terra, que tem a ver com a emoção, ansiedade, né, excesso de pensamento, né, o consumo em excesso de carboidrato, né, então refinados os principais, né, então açúcar, farinha, então isso daí são fatores para qual vai agravar o TDAH. Tem um pouco do elemento fogo também, então onde o mental, né, o elemento fogo que rege o coração, o intestino delgado, ele tem a ver também com o TDAH e vai fazer com que a mente, né, quando trabalhado, desacelere. Então, tem a gente desbloqueando ou reorganizando esses canais, e aí, como a Samantha falou, a gente pode achar para um diagnóstico, a gente pode, o Rio Teste eu uso bastante, né? E é engraçado quando eu faço, a pessoa, como que você sabe que eu estou assim? Né? E aí a gente vê lá dentro dos pontos que estão em desequilíbrio, e isso também a gente consegue pela aquela visão que eu falei, pelos sinais e sintomas. Então a gente vê língua, a gente vê pulso, a gente vê os sinais de cabelo, pele, a questão corporal. Quando eu também tenho um diagnóstico que eu falo que é o genético, quando eu olho a pessoa, eu já sei a genética do fator no desequilíbrio, qual é a base do desequilíbrio dela. Aí a gente vai falar das síndromes. Dá um exemplo pra gente de como, assim, algumas características que você faz que te dá um diagnóstico, por exemplo, do tipo de... de corpo. De corpo, por exemplo, assim, o elemento fogo, ele tem um olho claro, ele é o mais claro, fala assim, é um britânico, né? Então é aquela criancinha agitada, né, elétrica, e gosta de falar, tem uma sensação, né, de ser amoroso, então é aquele que abraça, gosta de apertar as pessoas, falar também do elemento, por exemplo, do baço, ele é mais ele vai fazer mais reflexão, então ele vai ficar em observação, é aquele corpo mais quadradinho, robusto, né, com músculo, né? Do elemento água, que é o rim, ele é demasiado, então eu falo assim, é o oriental, né, que eu falo assim, o oriental geralmente ele é mais magro, mas assim, se ele engordar, você vai ver que ele não tem aquela aparência do músculo,
né? Ele tem, se a gente falar, ele tem um pouco mais de excesso de água, parece retido, né? Então, são sinais bem sutis, tá? A gente é um composto desses 5 elementos, e isso a gente consegue ver, e também a gente consegue estar dando um tratamento, por exemplo, porque às vezes a gente fala, eu tenho esse tipo de comportamento. Por exemplo, eu tenho ansiedade de preocupação, tem que trabalhar o elemento baço, tem que trabalhar a digestão, tem que trabalhar a nutrição, porque o baço ele é o transformador de nutrientes em sangue. E dentro da medicina chinesa, o sangue é muito importante, porque é ele que vai levar nutrientes para a nossa saúde. Então, a gente fala que você já começa a ter baixo sangue no corpo, essa energia do corpo não vai ser distribuída. E aí esses órgãos vão ficar enfraquecidos, e aí vem a base da gente olhar para isso para tratar. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem predominância fogo, por exemplo, né? Você já imagina os desequilíbrios já. E aí você já conseguiria... Característica, por exemplo, do elemento fogo é de ter problemas na garganta. Então, assim, se você pensar, é uma criança que sempre teve problemas de infecções na garganta e que futuramente talvez vai ter desequilíbrios na tireoide. E que vai ter uma ansiedade. Então, a gente consegue ir compilando essas informações para a gente ir trabalhando. E, Thaís, fala um pouquinho como, assim, existem algumas coisas, por exemplo, se eu quero fortalecer baço, né, melhorar a concentração, o contato com a terra, ele ajuda? Porque daí eu posso, para uma criança, eu posso dar dicas. Olha, mãe, leva essa criança, faz ela pisar na terra. Trabalhar com argila, modelagem com argila é muito bom. Isso mesmo, como a Samantha falou, a gente dá para a gente utilizar fatores, como até ela estava falando, tem várias técnicas na medicina chinesa para ser utilizada, desde Lin Kun, que é uma atividade onde vai ativar os meridianos, tem a questão da gente utilizar a nutrição, então, que é a dietética chinesa, então a gente utiliza sabendo fatores daquele alimento, então os elementos que fortalecem o baço e o estômago, que é essa questão da gente estar diminuindo o excesso de pensamento, é comer mais carboidratos de origem da terra. Então, mandioca, mandioquinha, batata doce. Então, quando a gente fortalece isso, a gente vai trazer equilíbrio para esse meridiano. Como também, no caso, eu utilizo muito a fitoterapia. Então, um alcaçuz, um gengibre, num elemento baço, vai estar equilibrando. É importante a gente ter uma noção também, quando a gente fala de meridianos, né, que os meridianos eles acompanham os nervos, né, eles acompanham, né, e aí o que acontece? Tudo que acontece no córtex cerebral, através da inervação, é levada para os extremos. Então, quando a Thaís fala assim que tem várias terapias, né, a gente sabe que as mãos, elas representam todo o corpo. Os pés vão representar todo o corpo, a língua vai representar todo o corpo, a íris vai representar todo o corpo e a língua também vai representar todo o corpo. A orelha também, né? Que é o. Não falei da orelha? Não falou que também. Mas os pés também, então assim, você vê que são microsistemas. E aí, nisso, você tem várias terapias. Vamos supor, você pode trabalhar com a reflexologia podal na visão da medicina chinesa. Você pode ali pressionar pontos, né? Tem o Douyin também, que é uma massagem. Tem o Qigong, tem o Tai Chi Chuan. Tudo isso você está manipulando a energia desses meridianos. Então, todas as extremidades podem ser trabalhadas, né? A gente tem, que acho que está bastante conhecida aqui no Ocidente agora, que é a auriculoterapia, né? Que é quando a gente coloca ou sementes ou agulhas em alguns pontos na orelha, que eles vão trabalhar nesses sistemas, né? Eles vão trabalhar com essa visão
da medicina chinesa, né? A Thaís usa bastante, né? A aurícula eu uso bastante e até assim, também elementos, né? A gente falou da alimentação, fitoterapia, aromaterapia também indicado para cada elemento. Então, a base, eu falo assim, é muito extensa para a gente utilizar no tratamento. Dá umas dicas aí para cada elemento. Fogo, qual que você usaria? Assim, o elemento... De aromaterapia. Aromaterapia no fogo... Aí eu já não vou lembrar, mas assim... Lavanda, olíbano, tudo que acalma, gerânio. Gerânio. Porque o fogo, ele tem a questão da euforia, né? A pessoa que ela é mais elemento, predominantemente fogo, ela tem muita questão da euforia. Então, você tem que usar óleos que vão deixar a pessoa mais tranquila, mais calma. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, você vai usar óleos que, por acaso, as plantas são de coloração amarela e alaranjada. Então, você vai usar a bergamota, você vai usar a laranja amarga, você vai usar a lavanda. Também a lavanda é um coringa, né? Você pode usar para tudo, né? Esse aí eu usaria mais para o baço. Então, assim, que eu uso os laranjas, né? E aí depois vem pulmão, que é o eucalipto, é o hortelã-pimenta, que são também dentro do picante, que é manjericão. O sabor... Do pulmão, né? Então a gente tem essa vasta... Gengibre. Essa vasta extensão, assim, de utilizar no tratamento e escolher qual para o cliente vai ser melhor ali ele aderir, né? Desde alimentação, fitoterápico, aromaterapia. Então, isso é bem interessante, assim. E o das características do rim, que é a pessoa mais observadora e mais troncudinha? Então, o rim, ele está relacionado com a vitalidade. Então, quando, gente, até um dado, assim, se você começa a ter perda de urina, começa a acordar à noite para fazer xixi, é porque seu rim já está fraco. E o rim, ele está regido pela nossa vitalidade. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo essa energia porque vamos envelhecendo. Então, assim, se você apresenta características de desequilíbrio do elemento água, que é o rim e o bexiga, os órgãos, é porque a gente já está entrando no envelhecimento. Então, como eu falei, começou a ter um escape de urina. Cabelo branco. Cabelo nova, branco. Tipo eu, com 25 anos, comecei a ter cabelo branco. Olheira, né? Então, questão de infertilidade também. Então, isso são características que já está perdendo essa vitalidade. E aí a gente recomenda algumas coisas na alimentação, por exemplo, de cor escura, como a Samantha estava falando. A gente vai, às vezes, não precisa saber a parte química, mas assim, você sabendo a cor, você já sabe que vai ser para nutrir aquele órgão. E qual é a cor, por exemplo, do elemento água? É o preto. Então, as coisas mais arroxeadas. Então, a gente fala mirtilho, o gergelim preto. Então, o cranberry também. Então, assim, são essas coisas que vão ajudar com que a gente fortaleça esse rim para a gente diminuir esses fatores aí. Lógico, gente, se a gente já está num quadro crônico da doença, a gente vai utilizar mais fortemente uma terapia, né? Só alimentação, eu falo assim, não resolve. Aí a gente tem que olhar mais perto esse cliente, mas ajuda bastante já. Interessante que a palavra rim em chinês é shen, que também quer dizer alma, né? Então, o rim, ele é a alma do corpo, né? Que aí, ao envelhecer, né, a gente vai desconectando dessa alma, né? Tanto ao a gente chegar, né, no final da vida, a gente vai, né? Você percebe que até a expressão de quem já está perto, né, da morte, ela perde aquela alma, né? Aquele vigor no olhar. Né? Porque já que a criança tem tão forte, Isso. Né? E na visão de vocês, eu já ouvi falar que o fígado é um dos órgãos mais importantes e que o rim é um dos mais importantes. Na visão de vocês, qual desses dois? Ou os dois? Eu acho que todos têm importância igual. E aí, o que acontece? Uma das coisas que eu vejo na minha prática, por conta do meu diagnóstico ser na medicina chinesa, é que o fígado todo mundo tem que trabalhar. E por quê, Thaís? Porque todo mundo recebe carga tóxica hoje. E o fígado é ele que faz esse filtro. É uma coisa da atualidade, né, Thaís? Isso, né? E aí, essa questão
também ele vai diminuir o aporte de sangue, que é ele que transporta o sangue. E aí também, em conjunto com isso, a gente vê muita insônia. Por quê? Relacionado com o fígado, que é o horário dele. Na medicina chinesa, a gente tem o horário dos órgãos. E o horário do fígado é entre a 1 às 3. Então, se você não consegue, se você desperta nesse horário, se você acorda, se você não tem um sono profundo nesse horário, provavelmente seu fígado não está trabalhando para essa detoxificação. Isso acontece muito. Eu tenho muitos pacientes que falam assim, nossa, todo dia eu acordo tal horário. E normalmente às 3 da manhã. Você acorda às 3 e aí vai, faz o xixi, depois volta a dormir. E é interessante porque, assim, às vezes, né, o paciente vai, aí ele tem todos os sintomas de fígado na visão da medicina chinesa, né, os sintomas clínicos, né, porque é muito clínico, né. E aí, não só clínico, né, também é patognomônico, né, porque às vezes o rostinho dele vai estar mostrando ali o elemento madeira e tal. Aí você faz os exames, você faz o ultrassom, você não tem nada. Mas o metabolismo dele tá uma porcaria, ele tá todo intoxicado, cheio de metais pesados, né, Thaís? Exatamente. Todo intoxicado, quer dizer, a doença, primeiro ela aparece de uma forma sutil. Primeiro energético, depois sutil, até que ela vai somatizando. Demora para somatizar, né? Mas aí quando somatiza, meio que não tem mais jeito. Na verdade, aí o tratamento é muito mais longo e por isso que a gente fala, né, dessa questão de a gente anteceder, porque assim, se uma pessoa já está sofrendo com esses sintomas, então assim, esse já é, por exemplo, já acordo, é normal eu acordar sempre para fazer xixi esse horário, como você estava falando. Então faz tempo que o fígado dela não está trabalhando. E aí isso tá. E a gente fala na medicina chinesa que se um fígado começa a ficar estagnado, por exemplo, no caso, ele vai dar depressão. Então a gente já vai lesando outros mecanismos do corpo, que a gente vai falar na medicina em órgãos e elementos, então vai começar a piorar a parte respiratória, que tem a ver com a depressão, que é o cansaço, cair o metabolismo, que é a questão também de começar a não fazer uma boa digestão, e aí... Então eu falo assim, começa todo um sistema que a gente brinca que tem que fazer um saneamento na pessoa. E aí isso demora um pouco mais. E se a gente faz isso antes, provavelmente ela fica bem mais longe desses diagnósticos de doença. É mais rápida essa melhora, né? No pós-Covid, você vê muita alteração, assim, desses meridianos nos pacientes que você acompanha? Sim, na verdade, assim, a questão do Covid proporcionou porque a pessoa já está em desequilíbrio. Essa é a minha visão. Então, assim, se a pessoa foi infectada é porque ela já está num saneamento, que eu falei para você, já num desequilíbrio que facilitou. E aí vai lesar muito a parte... que é o pulmão, né, que é o principal sistema, e aí que leva muito depois a pessoa a sentir ainda depressiva, insatisfeita. Então tem umas características que a gente fala assim, por mais que os sintomas não estão ali atuando pós-Covid, né, que você não está mais inflamada, né, que é um dos sistemas que a gente vê, mas tem às vezes alguns fatores ainda que permanecem e aí a gente vai olhar com esses sinais e sintomas. Eu vejo que assim, que eu vi na minha prática, assim, que pega muito o fígado, né? Eu lembro que quando a minha mãe pegou Covid, eu coloquei a mão em cima do fígado dela, tava muito quente, tava assim... muito quente quando a gente fala na fisioterapia integrativa, que a gente trata com a fototerapia, né, o nosso caminho ali é primeiro intestino, fígado, rins e pulmão. Então, se um deles bloqueia, né, às vezes depende, acho que da pessoa. O órgão que ela tem mais debilitado, talvez ele sinta mais, né? Mas aí também a gente vai falar, né? O fígado, ele é hoje um dos órgãos que eu falo assim, de choque, que eu vejo mais assim no consultório, que a gente tem que olhar. Que a gente está muito intoxicado. E quem não passa estresse, né? Que está relacionado com o fígado, né? Eu falo assim, por um caminho ou outro a gente tem esse desequilíbrio. Mas, Mário, o que você falou faz muito sentido quando a gente vê os elementos, né? Porque, por exemplo, assim, você pensar assim, por exemplo, a água,
o órgão são os rins, né? E o fogo, o órgão é o coração e o intestino delgado, né? Então, assim, a água, ela apaga o fogo. Então, uma pessoa que tem muito problema com água, tipo um yang de água, vamos dizer assim, uma desarmonia yang, ou seja, o rim está funcionando em excesso, ela vai ter, por exemplo, problemas de pânico, de ansiedade extrema, muito medo, tá? Hipertensão também. Sem contar com as patologias, né? Mais a nível emocional, assim. Sim. E a água, ela apaga o fogo. Então, o fogo vai estar mais ele vai estar numa desarmonia, vai estar hipofuncionante, aquele órgão. Então, como o fogo é da alegria, da euforia, ela vai ser uma pessoa mais triste. E essa tristeza, ela vai causar uma desarmonia no elemento metal, que é o do pulmão. Então, ela vai tender a ter problema. Então, muitas vezes a doença vai aparecer no pulmão. Sim. A doença física, ela vai aparecer no pulmão. Ela não vai aparecer no rim, ela não vai aparecer no coração, mas ela vai aparecer no pulmão. Mas quer dizer que os outros também estão desequilibrados, né? Sempre vai estar. Só sempre. Complementando o que você falou, que você começa pelo fígado e nananana. Tá. Na verdade, sim, na medicina chinesa, você tem que ver o que está aparecendo ali. Se você for trabalhar numa visão cartesiana, você vai pensar assim, essa pessoa está com tal patologia. Então, por exemplo, igual a Thaís falou, ela está com hipertensão. Mas da onde que veio essa hipertensão? Será que é do coração? Será que essa hipertensão é o coração dela que está causando essa hipertensão? Ou é um elemento água que está em desarmonia? Porque o fogo está em desarmonia? Porque a madeira queimou demais e aumentou o fogo? Então, é assim que funciona. Diagnóstico complexo, né? É bem complexo. Por isso, pra gente, assim, a gente trata a pessoa e não a doença. Né? A gente vai olhar assim para esse indivíduo o que é que está fazendo esse desequilíbrio e levar a doença. E não olhar a doença causa isso nesse órgão e tratar esse órgão. Não, a gente vai tratar o indivíduo, por que aquilo está desencadeando aquela doença. Então, por isso que a gente consegue um sucesso nessa regulação de sinais, sintomas e doenças. Por exemplo, quando eu atendo um paciente, eu posso ter, assim, 3 pacientes com dor no nervo ciático, mas os 3 vão ser por causas diferentes. Sim. Isso também acontece na medicina. Isso. Por exemplo, eu posso ter uma hipertensão, só que cada porque afetou uma região específica que desencadeou isso. Também acontece. Isso mesmo. É muito individualizado. É muito... Assim, uma patologia aqui no Ocidente, por exemplo, de novo, hipertensão, na medicina chinesa, ela vai ter... Cada indivíduo vai ter causas totalmente diferentes. E, Thaís, acho que seria legal a gente pensar num caso clínico, né? Para a gente poder mostrar como que é essa visão, né? Então, um paciente igual assim... Eu não estou, assim, conseguindo lembrar de algum caso para poder falar, mas se você tiver, às vezes, um caso de algum paciente seu... para compartilhar com a gente, ou você também, Samantha, de algum que você falou assim, que a medicina tradicional chinesa te deu essa luz de algo que você não veria só se você tivesse feito a medicina tradicional, que te deu assim um diferencial, um start? Assim, como eu trato bastante patologia mais neuropsíquica, né? Tem mais a ver com ansiedade e depressão, né? Tem vários casos, assim, que eu posso dar como exemplo, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que desencadeou primeiro veio uma tristeza, né? Uma tristeza incontrolável e muito choro. E aí ela começou a ter problema de pulmão. E aí ela começou a ter uma tosse muito forte. E aí a tosse cessou e aí o problema foi para a pele. E aí ela começou a ter bastante problema de pele, porque a pele e o pulmão na medicina chinesa são um órgão só. É como se isso eu acho muito interessante, porque é como se a pele fosse o pulmão para fora na medicina chinesa. E está relacionado com o intestino grosso também, que é... Isso, exatamente, está relacionado com o intestino grosso. E essa paciente, ela também tinha constipação intestinal. Óbvio, né, gente? Como a gente falou na outra pod, né? Tudo começa... O intestino é muito importante. E hoje em dia... E ela desencadeou psoríase, né? E é estranho porque ela tem 50 e poucos anos
E é uma psoríase tardia, né? Porque normalmente não começa nessa faixa etária, né? Mas para você ver, ela me procurou com uma tristeza, daí ela abandonou o tratamento. Se ela tivesse feito o tratamento direitinho, desde o começo, né? Mas eu sei que ela ficou assim uns 2 anos sem aparecer no consultório. E quando ela apareceu com a psoríase. Então, numa visão sistêmica chinesa, né? Quer explicar, Thaís, esse caso? Então, nesse caso, assim, a gente vai fazendo uma reorganização. Não dá pra gente chegar, assim, eu brinco que é igual uma casa. Não dá pra gente chegar já metendo o pé e fazendo uma limpeza geral na casa. A gente vai arrumando os cômodos. Então, vamos para a sala, vamos primeiro para o quarto. E aí, nesse caso que a Samantha falou, então, você vai tendo uma retirada, por exemplo, que a gente fala de uma síndrome de calor em pulmão. Então, aquela tristeza começa a sair, só que ela pode se expandir para a pele. Ou se não, complicações de aparecer que realmente o intestino estava em desarmonia. E nisso ela achava que é o que a gente conversou lá atrás sobre o pó de intestino, que esse intestino, às vezes a pessoa está achando que é legal, que está funcionando tudo certo, mas quando a gente vai mobilizando, a gente vê que esse intestino ele estava preso, mas algo facilitava. E aí, quando a gente vai mexendo com esse organismo, ajeitando, colocando essas condições dentro desses tratamentos que a gente falou, vai limpando. Eu falo assim, que aí você limpou o quarto, então vai jogar tudo para a sala. E aí é muito isso que ela falou, às vezes vai saindo da depressão, mas aí vai começando a aparecer na pele. Que isso é importante, gente, porque assim, senão, quanto mais a doença vai impregnando na gente, mais difícil da gente ficar curado e mais difícil da gente viver. Então, a gente vai reorganizando isso a gente vai observando esse movimento do corpo se curando, né? Que a gente fala cura, mas é assim, de estar ficando bem. Então, isso acontece. E esse tratamento, ele é através de fitoterapia, da alimentação. Alimentação, acupuntura, fitoterapia, aí tem essas outras práticas. Ventosa, isso. Cromopuntura. E é engraçado porque parece que você estava descrevendo a minha sogra, porque a minha sogra teve exatamente os mesmos sintomas. Pegou uma gripe forte, que eu peguei também, aí pegou pulmão, daí tosse, e agora a pele. A pele tá assim, uma alergia. Aí eu falei, nossa, parece, né? Então deve ser uma coisa que acontece, às vezes, até numa gripe que você pega e isso desencadeia a pele. E aí fica tratando pele, nada melhora, né? Aí nesses casos, como que a gente vai ver? A gente vai dar fortalecimento para esses órgãos, que é o pulmão e o intestino. De que forma? Então, assim, vamos melhorar a qualidade da alimentação para esse intestino estar com bactérias saudáveis. Vou estar fazendo com que ela perceba a respiração, então que a gente acalme ela, então fazer atividades onde ela consiga respirar para aumentar essa oxigenação. Então, são fatores assim simples que a gente pode dar desde um tratamento, como também práticas de qualidade de vida, para que ela vá também ajudando esse fortalecimento dos órgãos. E, Thaís, por exemplo, a pessoa que tem um pulmão, né, uma tristeza, existe alguma cor que, se ela usar mais, ou que se ela estiver num ambiente que favoreça isso, que ajude? Porque eu estudei um pouquinho na fisioterapia integrativa, tinha uma aula de design therapy, que eles estudam a parte de neurológica. E, assim, uma das coisas que ela falou que eu me recordo é porque, assim, o cinza tá super na moda. E ela falou do cinza, que ele causa uma depressão. Sim. E ele tá, assim, o tempo todo. E eu tinha acabado de pintar minha casa de cinza. Então, assim, eu acho interessante porque se, por exemplo, assim, eu já tenho um déficit, por exemplo, de atenção, eu posso pintar meu escritório ou colocar cores que me ajudem a concentrar, por exemplo, né? Sim, isso tem até um estudo que é o Feng Shui, né? Que utiliza também dos elementos do metal, tudo pra gente, que cor também, para ajudar nessa nossa saúde. Então, no caso aí do pulmão seria o branco, né? Então, o branco? Assim, Para estudar, eu sempre dou uma dica assim para os meus pacientinhos TDAH, para colocar um celofane amarelo em cima do livro, ou usar um óculos de lente amarela.
Sim, Porque legal. o amarelo, ele estimula compreensão, memória, foco, né? Que é o elemento baço. Tanto é que, assim, o elemento baço, né, o estômago, que é o digerir as coisas, né, que é o transformar, né, os nutrientes, né, ele vai ajudar na questão do estudo. Então, por exemplo, eu já vi muita gente que no final da faculdade aumenta o peso, fala, é porque eu tive que me dedicar muito, né? Não sei o quê. Teve que estudar mesmo, né? Teve que estudar muito. E isso também, estudar muito, que é um excesso de reflexão, ele vai lesar o baço e favorecer que consuma carboidrato e aumentar o peso. Então, se a gente utiliza muito o mental, que é relacionado com o baço, você tende a comer. O ficar sentado também, isso, se você fica a sua maior parte do dia sentado, isso vai gerar muitas reflexões, muito excesso de pensamento, vai desequilibrar o baço. E aí a tendência é você aumentar de peso, porque vai buscar alimentos com fonte de carboidrato. O fígado também ele se favorece com essa cor amarela? Aí o fígado ele vai favorecer mais com um alimento de natureza verde. Então, o verde ele vai trazer essa sensação de relaxamento, que é o diminuir o estresse, né? Que é Depende da patologia do fígado, na verdade, também, né? Porque assim, cada cor ela vai ter uma frequência e cada frequência vai fazer uma ação naquele fígado, né? Eu trabalho com cromopuntura, então assim, não é assim, todo mundo com problema de fígado vai usar o verde. Mas assim, o verde ele é a cor do fígado, mas às vezes você vai precisar usar um amarelo no fígado. Para fazer a energia fluir ali, o sistema que tá linfático estagnado, né? Porque às vezes o fígado ele pode estar em excesso ou em deficiência, a gente fala. Tá. Então assim, você coloca muito verde, pode ser que também entra em desequilíbrio. Então, tudo vai numa medida também de olhar o individual, ver aonde que está tendo. Então, às vezes é o que a Samantha falou, às vezes eu preciso do amarelo para dar mais energia, por exemplo, para o fígado. Então, isso. E é engraçado, né? Coincidência, que não é coincidência, mas os chakras, né? O chakra aqui dessa região, ele é da cor amarela, Sim. né? Então, quando você vai equilibrar o que a gente pensa... O plexo solar. Porque... Na verdade, não é coincidência, porque as duas medicinas, tanto a ayurvédica quanto a chinesa, elas tiveram a mesma origem, né? Só que elas foram, como são milenares, elas foram... tendo uma divisão com o passar dos milênios, mas a origem delas é a mesma, tanto que na China chama meridianos, na Índia chama nadis, né? A gente tem os centros de energia também na medicina chinesa e na Ayurveda, e o yoga, ele veio da China, na verdade. A gente acha que o yoga veio da Índia, né? Mas a origem do yoga era exercícios, né? Tipo Liang Kun, Qigong, Tai Chi Chuan, o Kung Fu, né, para desbloquear meridianos. É para isso que surgiu o yoga. Só que também é muito milenar, né? O yoga tem data de 12 mil anos, né, atrás, né? E tem uma coisa, ela falando em meridiano, Samantha falando em meridiano, né? Tem uma coisa também que eu uso na minha prática, é assim, identificar alguns fatores na pele, desde marca de trauma, ou também de doença, a gente vai ver aonde que está aquele trauma, aquela cicatriz, aquela até tatuagem que pode estar lesando o meridiano. E aí a gente intensifica para equilibrar ou para entender a doença. Então, uma tatuagem, ela pode alterar um meridiano e dar um problema, por exemplo, a longo prazo. A tatuagem, ela é muito superficial, na verdade. Isso Ela mesmo. pega a epiderme, né? Isso. Então, não chega a lesionar meridiano. Agora, piercing pode ser que lesione. Sim, eu já tive até um caso, assim, que eu tratei uma cliente, ela tinha uma bulimia, e aí eu estava no começo lá entendendo a questão da medicina chinesa, e aí quando eu vi, eu falei, nossa, ela tem um piercing no ponto da fome, que é bem comum esse pontinho. Depois, gente, dá um Google aí e olhe. E aí, não que, assim, que hoje eu olho para todo mundo, que todo mundo vai causar a bulimia porque fez um piercing no ponto de fome. Mas ela tinha o ponto de fome. Quando eu perguntei para ela, quando que você colocou? Ela falou bem na época onde começou as crises de bulimia. Interfere. Então, assim, interfere, só que a gente tem que olhar assim um todo. Tem gente que tem mais predisposição, né? E aí isso vai realmente lesar mais, vai desequilibrar.
Então, não que seja para todo mundo. Então, É que assim como, por exemplo, uma gestante que fez uma cesárea, no puerpério dela, né, a tendência é ela não sentir muitos órgãos genitais, né, porque foram lesados muitos meridianos ali, né, a cesárea ela pega uma parte muito extensa, né, mais devagarzinho o corpo dela vai regenerando. Então, os meridianos, eles também têm um jeito de fazer novos caminhos também. Então, não necessariamente um piercing vai lesionar. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, uma deficiência de Qi, né, que é energia, e aí ela não consegue refazer esse caminho, aí ela pode vir apresentar sintomas, sim, dependendo do lugar. Muito interessante. Eu gostei bastante. Se vocês tiverem mais uma coisa, mas eu achei muito legal, assim, me esclareceu muitas coisas. É bem interessante, né? Gente, então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui e eu vou pedir para vocês que chegaram aqui até o final, né, do nosso pod, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tá louca para fazer live, né? A gente precisa de seguidores para a gente fazer live. E compartilhar também, se vocês acham que tem alguém que se interessa, né? Ou se alguma coisa que foi falada aqui vai ajudar alguém também, vamos propagar o amor aí, vamos compartilhar. E agora a gente tem o Instagram também, né? Isso, agora a gente está com o Instagram também, chama Pod Integrativo, tá? É só seguir lá no Instagram, vocês vão ver os caminhos para vocês nos seguirem no YouTube e também no Spotify também, se for dar uma caminhada para escutar o nosso Pod Integrativo, se for para academia, se estiver cozinhando, coloca para ouvir aí que tá muito legal.